Boa noite. Se não já levou a sua criança, já pode levar agora, se quiser. Hoje à noite, gostaria que nós damos uma atenção nesse assunto sobre o retorno. Eu pedi para a igreja faz essa leitura essa semana do livro de Neemias. Só que eu vou falar algumas coisas sobre Neemias. Mas eu vou ter tempo, só se vocês querem ficar até meia-noite, não dá para falar muito. Mas para entender melhor a mensagem que eu estou querendo falar hoje à noite, é bom que você tenha um entendimento de tudo que aconteceu no livro de Neemias. O livro de Neemias não é sobre o retorno, mas é sobre uma parte da maneira que nós devemos voltar para Deus, que não está sendo feito. Se eu não consigo essa mensagem hoje à noite explicar bem o que eu quero explicar, lembre disso, que quando nós, por qualquer motivo, qualquer decisão errada, qualquer pecado, qualquer afastamento, qualquer razão, que nós nos achamos longe de Deus, no caminho errado, e nós tomamos a decisão de voltar para Deus. Isso é uma decisão muito importante, mas isso não é tudo. Só a decisão, o desejo de voltar, e ainda vendo às vezes no culto da igreja, participando no culto da igreja, não significa que você voltou, que você retornou a comunhão íntima com Deus. É isso que eu quero que nós entendamos hoje à noite. Quando eu fico aqui na frente olhando para a nossa congregação, eu sei que Deus tem nos abençoado muito, né? Nós temos muita gente aqui que não conhece. Eu conheço vocês na saída falando oi, boa noite, tudo bem, Deus te abençoe, tchau. E só isso. Tem muitas pessoas que estão vendo várias vezes que eu nem conheço os seus nomes, porque na saída é uma coisa rápida. Então eu não sei a razão de todo mundo vir aqui hoje à noite. Não sei o que trouxe vocês aqui. Às vezes eu penso para talvez aprender um pouco melhor português comigo, tá? Pode ser. Mas realmente não sei. Mas Deus sabe, né? E às vezes a própria pessoa não sabe. Mas se você realmente está aqui hoje à noite, que eu acredito que tem muitos que estão voltando para Deus. Já conheceu, talvez já serviu a Ele no passado. E por qualquer razão, às vezes decisões dos outros, você se achou agora afastado, talvez até no caminho errado, e tomou a decisão de voltar. Eu quero usar Neemias como um exemplo para nós, porque 70 anos, 70, 80, 90 anos antes que Neemias vai para Jerusalém, para ajudar a reconstruir os muros que estavam destruídos junto com a cidade, o povo principal, 50 mil pessoas, judeus, já tinham voltado. Porque conhecendo a história, quando o rei Davi era o rei de Israel, era uma nação forte, abençoado por Deus, um grande homem, segundo o coração de Deus, sendo o rei. Foi um país, uma nação respeitado por todo mundo. Sim, tinha as suas guerras entre os inimigos, mas com Deus no seu lado sempre ganhava, sempre teve vitória. Quando ele morreu, ele passou para o seu filho Salomão, e Salomão era o homem mais sábio do mundo. Então o reino de Israel cresceu ainda mais, e ficou mais rico, mais famoso, mais abençoado. Tinha tudo. Mais ou menos 950 anos antes do nascimento de Cristo, Israel era a nação perfeita, povo de Deus. Mas por causa da fama,
da posição do rei Salomão, ele acertou muitos presentes dos outros países, e muitos eram mulheres, concubinas, esposas, e ele acertou, chegou até 1000. E o problema é que a Bíblia diz que elas, vendo das outras ideias, outras culturas, outras religiões, trouxeram essas ideias junto com elas dentro da nação. E pouco a pouco foi mudando a cultura do povo. Em 350 anos, depois de várias gerações, a nação foi levado cativo, presos, escravos, cativeiro em Babilônia. E lá eles ficaram 70 anos. Agora estamos chegando mais perto do nascimento de Cristo. Agora em 597 anos, mais ou menos, foi levado preso. Ficaram 70 anos. Em 538 anos antes de Cristo, eles foram libertos para voltar para o seu país. E das 2 ou 3 milhões de habitantes que começaram na rei Davi e tudo, era 50 mil que voltou, porque infelizmente não é todos que voltam para Deus. Foi 50 mil habitantes que voltaram para Jerusalém, com sacerdote para reconstruir o templo. E foram lá. Tem muitos livros do Antigo Testamento que falam sobre esse período. E aí, com 22 anos, construíram de novo o templo que foi destruído, quando eles foram levados presos. E por mais do que 80 anos, mais que 50 anos depois que foi reconstruído o templo, e depois que começaram de novo todos os cerimônias, os sacrifícios e tudo isso, o povo estava lá. E tem esse homem, Neemias, que agora o rei da Pérsia era o rei que tomava conta, o capital era Suzã, e ele estava servindo o rei fielmente como copeiro. E nas nossas Bíblias, em Neemias capítulo 1, e quando nós abrimos nossa Bíblia para Neemias, nós percebemos que Neemias é antes dos Salmos, antes dos Provérbios. Tem muitos livros depois de Neemias para terminar o Antigo Testamento. Mas o tempo que Neemias fala é no final. Neemias e Malaquias estavam juntos. Tá? Quando termina o livro de Neemias, termina o Antigo Testamento. Estamos falando dos últimos momentos que Deus falando para o povo de Deus, antes que o Antigo Testamento fecha, e 400 anos depois, abre de novo em Mateus. Então essa era uma das últimas coisas, histórias que nós temos. Se nós queremos entender melhor o tipo de sociedade, cultura, religião, adoração, dentro dos tempos de Neemias, é bom ler Malaquias, porque ele descreve o tempo nessa mesma época. O Neemias está lá em Suzã, longe, 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 acreditando que aquele primeiro grupo que retornou para Jerusalém, com Esdras, o grande sacerdote, para reconstruir ou construir de novo o templo de Deus e recomeçar os sacrifícios e toda aquela adoração de Deus, que agora, depois de 80 anos, seria uma nação abençoada de novo. Ele está lá. E ele recebe uma visita. E para abrir hoje à noite, quero só ler os primeiros 3 versículos. Neemias capítulo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano do rei, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, o outro judeu, veio da Judá com alguns outros homens. Eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Com certeza ele esperando uma resposta, está tudo certo, Deus está nos abençoando, é um paraíso aí. Versículo 3, e eles me responderam: aqueles que sobreviveram o cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém
foi derrubado muitos anos antes. E suas portas foram destruídas pelo fogo. Isso aconteceu quando Nabucodonosor entrou e levou Daniel preso. Isso foi muitos anos antes. Esse povo já ficou 70 anos preso, depois agora 80 a 90 anos voltou para a sua nação, para Jerusalém, para construir o templo, mas ainda os muros ficaram desse jeito. Eles retornaram, eles participaram nas coisas religiosas, mas eles ainda permaneceram como sobreviventes. Nós ouvimos uma mensagem domingo passado de vai viver. Eles não estavam vivendo a vida, estavam só sobrevivendo. Essa deixou Neemias muito triste. E a mensagem hoje à noite é isso. Para nós, que de vez em quando nós nos desviamos, saímos e tomamos decisão, eu vou voltar. Nós temos que voltar sabendo que por causa das minhas decisões, por causa de muitos anos eu afastado de Deus, talvez muita coisa que eu tinha com Deus, a minha reputação, a minha posição, está tudo destruído, tudo caído. Não basta eu somente voltar e participar nos cultos, eu tenho que reconstruir. E todos nós sabemos que quando nós reconstruímos é mais difícil do que construir. Porque quando nós reconstruímos, nós temos que limpar muita coisa caída antes de começar a construir. E quando nós reconstruímos uma coisa que é caído, nós temos que reconstruir melhor do que era antes, para evitar cair de novo. Então, quando nós tomamos a decisão, que eu acho que muitos de nós aqui tomamos a decisão de voltar, de retornar a Deus, nós temos que entender que dentro dessa decisão exige uma vida dedicada para reconstruir tudo que nós perdemos quando nós decidimos afastar de Deus. Senão, nós não somos vencedores, nós não estamos vivendo a vida cristã, somos apenas sobrevivendo. Eu estava pensando nessa música, até eu perguntei Heather 10 vezes antes de subir as letras da música, prometi que não ia cantar, né? Mas aquela música que todos nós conhecemos, me derramar, vocês querem cantar? Me derramar e dizer eu sou grato, é isso? Me derramar, dizer que te amo. A gente está aqui cantando essa música, tem muita gente cantando essa música, cantando a mão, cantando aqui, mas a nossa vida não está cantando isso. Na nossa vida de sobreviver e não viver a vida cristã, enquanto nós estamos cantando, me derramar, dizer que sou grato, a nossa vida está cantando para o inimigo, me derrubar e dizer que sou fraco, me derrubar e dizer que eu sou nada. Tem essa música que ainda toca em nossas vidas, enquanto nós estamos participando nos cultos, mas nós não gastamos energia e o tempo para reconstruir os nossos muros, para dar segurança, proteção, paz em nossas vidas. E nós achamos que apenas voltar para um espaço vai corrigir tudo. Não corrige. A gente só muda o ambiente. Porque a vida cristã é o que acontece dentro de nós. Os israelitas, eles retornaram para o lugar santo, mas não tinha paz, não tinha segurança, estavam humilhados, perderam todo o respeito, eram tão fracos, não tinha como se proteger, não tinha prosperidade, não podia guardar nada. Qualquer plantação, o inimigo entra pelo portão no chão, rouba qualquer coisa. Isso não é a maneira de viver a vida cristã. Tem muitas coisas que acontecem em nossas vidas que levam a gente a decisão de voltar. Hoje à noite até esse batismo. Esse batismo hoje à noite com as duas pessoas que foram batizadas serve como
ou confirma isso, que tem duas pessoas voltando para Deus. Muitas vezes nós batizamos pessoas que estão começando uma nova vida. Eles aceitam Cristo como Salvador, que talvez alguém hoje à noite vai tomar decisão, aceita Jesus como Salvador e já começa a sua vida. E tem outros que já conheceu faz tempo. Talvez já participou, já serviu, mas se afastou. E agora os muros da sua vida estão tudo caído. A sua vida está em uma miséria, falando diante de Deus, em caos. Você não está vivendo a sua vida cristã, está apenas sobrevivendo. E tem que tomar a decisão de reconstruir. Esse batismo hoje à noite apontou para isso. Um casal, muitos anos, outra igreja, servindo, participando, deixou várias coisas do mundo, se deixar as coisas de Deus, se acharam longe de Deus e tomaram a decisão de voltar. Eu gostaria de pedir que o irmão Gustavo, que foi batizado hoje à noite, venha aqui. Daqui para frente, todos que são batizados vão ter que vir aqui depois e conversar comigo. Seja bem-vindo, irmão. Amém. Para vocês que conhecem o irmão Gustavo, você Olá. pensou agora, olha, vamos ficar aqui até meia-noite, que ele gosta de falar. Boa noite, igreja. Mas eu vou fazer algumas perguntas para ele, um irmão. Quantos anos você está, desde que você começou a caminhar com Cristo? Comecei a caminhar com Cristo fazem 21 anos, 22 anos. Bem. E quantos anos você ficou firme e fiel? Cerca de 15 anos. E nesses 15 anos você fez o quê? Eu servi a Deus numa amada igreja, onde ali eu pude aprender acerca do Evangelho e ministrava o estudo na escola dominical para as crianças, cantava no louvor, cantava no coral da igreja e tive um cargo também como diácono na igreja, bem ativo na igreja. E depois de 15 anos, rapidamente, o que aconteceu? Eu vinha sofrendo, uma dificuldade dentro do casamento. E isso me trouxe uma depressão muito grande, E eu, infelizmente, mesmo conhecendo a palavra, eu não tive forças para dobrar os joelhos. Esse é um ponto muito triste, porque eu escolhi outro caminho, um caminho mais fácil. E alguns momentos eu vivi assim dentro da igreja, infelizmente. E eu aproveito aqui esse vídeo para pedir perdão para os meus irmãos e para aquela igreja e para os meus pastores. Mas eu pude me afastar de Deus, mas Deus não se afastou de mim, Ele me guardou. Glória a Deus por isso. Amém. E de lá para cá, eu infelizmente caminhei em alguns caminhos que nunca deveria ter andado. Isso me acorrentou, me aprisionou num pecado que eu nunca imaginei estar. A depressão me levou para isso. Eu me afastei do seio da igreja, porque tive certas dificuldades ali, E eu preferi sair do trabalho, entregar o meu trabalho. E de lá para cá, eu vivi realmente com um feixe de luz apenas, porque eu estava andando realmente nas trevas, longe do Senhor. Isso me trouxe muita dor
durante aquele momento, porque eu sabia aonde eu estava indo, né? Eu sabia que eu não estava mais na presença do Senhor. Teve momentos que, quando eu não aguentava mais, eu pude me ajoelhar e não saía uma palavra de tanto pecado que eu tinha. Mas eu só pedia para ficar ali na presença de Deus. E Deus cuidou de mim. Você me contou sobre um momento, né? Que trouxe um remorso, que realmente foi aquela última coisa, né? Que você decidiu agora, eu não posso continuar nisso. Você pode falar sobre Sim. o que foi isso? Eu estava desenvolvendo um vício já há algum tempo. Me senti aprisionado com isso. Isso me trazia realmente, claro, depois de tudo que eu pude viver, né, na igreja, isso me trazia muita vergonha, não só da sociedade, mas aqui dentro mesmo, né, de mim mesmo. Isso, por muitas vezes passava na minha cabeça, questão de suicídio, né, mas eu não me deixava levar, porque eu sei que o amor de Deus estava sempre ali comigo, né, presente, me guiando, me guardando, e eu sempre tive um certo juízo quanto a isso. Meus filhos, minha família, né, que precisam de mim. E num dia desses, eu fui confundido. Um rapaz passou por mim e perguntou se estava suave, entre aspas. Eu fui confundido como um viciado. E aquilo me tomou de vergonha e um remorso ali, né, naquele momento mesmo. E o tempo passou. E eu não me aceitava daquele jeito. Eu era um escravo. Eu não tinha alegria naquilo. Não tinha como ter alegria, sabendo de tudo que Deus já tinha me revelado, né? Na palavra dele mesmo. E era uma prisão de fato, assim como qualquer um de nós possamos sentir. Eu não sei quantos lembram, mas foi mais um ano passado. Já passou um ano? Já 1 ano e meio, Um ano e quase meio. 2 anos. Durante um culto aqui à noite, durante o apelo, o Gustavo estava lá no fundo, entrou aqui, eu vi ele chegando, chorando, ele ficou aqui e caiu dos joelhos, e chorando, dizendo que ele só quer voltar, só quer retornar para Deus. E agora está aqui, recém-casado. Testemunho que ele quer dar para ajudar os outros. Ele tem um ministério, ele tem um chamado realmente de Deus para conversar com as pessoas que estão dentro desse preso também, e com amor e compaixão, cada um. Você tem que ver ele conversando com as pessoas. Ele tem esse dom e ele vai usar aqui agora em nossa igreja. Mas antes que terminamos esse ano e meio até hoje, de tudo que você tinha que fazer para retornar, foi fácil? Não. Jamais, não foi fácil. Tá. Você tem um versículo que você lembra, né? Sim. Não foi fácil. Eu tive quedas, né? Magoei minha esposa. Magoei meus filhos, meus pais, mas quando eu me vi todo sujo, né, e eu consegui ouvir algumas pregações e aquela pedra, né, foi se quebrando, o coração foi sendo quebrantado. Aquele dia que eu pude vir aqui,
que não foi só aquele dia, foram outros dias, com o irmão Léo. Também aconteceu aqui algo que me tocou bastante, e foi a insistência, né? Foi realmente isso. Eu pude um dia, nas minhas orações, questionar a Deus o porquê que eu estava acorrentado e doente. E eu questionei a Deus. Eu falei: Senhor, o Senhor é rico em perdoar, né? Em derramar, já derramou graça sobre a minha vida, me revelou tantas coisas, né? E o Senhor tem poder para me curar, tem poder para me libertar disso. Por que eu continuo assim? E Deus ficou quieto. Naquele momento, o dia passou, naturalmente, como qualquer outro dia, e aí eu pude estar aqui. Eu não me lembro bem, mas eu creio que naquele mesmo dia, eu pude abrir a palavra em João, e eu li que quando Cristo falou para os seus discípulos que aquele que permanecer nele seria verdadeiramente curado e livre, né? E aquilo eu já tinha lido várias vezes, mas eu tive para mim a minha resposta do Senhor na palavra. E essa palavra permanecer ficou em mim, ficou em mim. Eu falei isso para minha esposa, eu falei isso para os meus irmãos aqui na igreja, pude falar para o pastor, pude falar para os meus filhos. A palavra permanecer, eu precisava permanecer. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Obrigado. Agora a vida dele, reconstruído em Cristo, vai ser mais forte. Porque se nós não reconhecemos quando nós estamos reconstruindo, os lugares fracos, vai cair de novo. Vai invadir de novo o inimigo. Temos que gastar tempo quando nós decidimos voltar para realmente trabalhar. O que nós aprendemos, para vocês que leram, que hoje à noite não dá tempo para ler tudo, mas ler hoje à noite o livro de Neemias e ver quantas pessoas envolvidas, como Deus abençoou. Esse é o livro que fala que eles chegaram com tantas ameaças, até ameaça de morte. Quando nós queremos retornar e fechar nossos muros, nos proteger com o poder de Deus, o inimigo vai nos atacar, derrubar e até ameaçar de morte, como ele falou, até com suicídio. Mas quando nós fechamos essas coisas, ele vai ficar muito bravo. E aqui nessa história, os inimigos deles estavam ameaçando em várias maneiras, blasfemando Deus. E eles chegaram a construir, trabalhar com enxada em uma mão e espada na outra. Se proteger enquanto está reconstruindo. E nós temos que lembrar, é isso mesmo. Sempre vai ter isso. Mas se nós temos o desejo de permanecer firme, voltando, melhor do que nós saímos, Deus vai nos abençoar. Neemias, com toda essa oposição, ele conseguiu reconstruir com tantas pessoas esses muros e os portões em 52 dias, protegendo o povo dentro, dando honra, dignidade, prosperidade, paz, segurança, proteção. É tudo isso que é representado quando nós levantamos os muros. Os muros não servem como preso, como prisão, para não deixar a gente sair. Não serve como proteção. Limites que Deus coloca em nossas vidas. Mas rapidamente, como isso aconteceu com um país tão grande, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, como eles saíram dessa grandeza até escravos em 350 anos, passo a passo. A Bíblia nos conta desses passos.
essas esposas do rei Salomão infiltraram a nação com propaganda falsa, cultura diferente, ideias pagãs, que no começo foi muito difícil aceitar. Enquanto Salomão vivia, muito difícil aceitar. Mas após a morte dele, por causa da desobediência dele, o reino foi dividido em duas partes. E já eles começaram a brigar e lutar entre eles, depois, por muitos anos. Essas ideias, filosofias diferentes, infiltraram de uma maneira bem sutil, foram ignorados no começo, mas depois de uma geração, outra geração, essas ideias estranhas se tornaram normal. Quando Moisés falaram para ele que não pode ter outros deuses a não ser a mim, foi levado muito sério, até depois algumas gerações. E logo se tornou uma coisa normal para adorar outros deuses, junto com o Deus verdadeiro, mas outros também. Agora mudou nossa cultura, agora é normal. E Deus mandou profeta após de profeta, avisando, exortando, deixa essas coisas, deixa essas ideias, deixa essas filosofias, volta para mim, volta para mim, volta para mim. E mais que 400 anos falando isso, eles ignorando, até matando os próprios profetas. Até Deus falou, chega, eu vou te entregar para Nabucodonosor. E lá vocês vão perder tudo. Perderam a sua nação, perderam a sua identidade. Sabe que depois disso, nunca, até no Novo Testamento, eles não tinham uma identidade. Era propriedade da Roma. Eles nunca tinham uma identidade como povo de Deus, uma nação unida depois disso. Gente, hoje em dia tem tanta filosofia, ideias, culturas, religiões pagãs diferentes que 50 anos atrás seria rejeitado para todo o povo moral. Não aceitaria. Mas agora está se tornando coisas comuns. Coisas que até famílias das igrejas aceitam. Ideias fora da Bíblia, contrário à Bíblia. E aí que começa. Essas coisas infiltram através de amigos, televisão, música, qualquer outras maneiras, infiltram nossas famílias, nossas igrejas, começa a causar a gente desobedecer a palavra de Deus para seguir outras ideias. E quando nós desobedecemos a palavra de Deus, nós nos enfraquecemos, porque não tem poder de Deus mais para proteger nossa vida. A nação de Israel ficou totalmente desprotegida por Deus, porque eles afastaram de Deus, e o inimigo entrou e acabou com eles. Tem famílias das igrejas que estão adotando várias culturas, ideias diferentes, e estão desobedecendo a palavra de Deus pouco a pouco, e estão fracos. E o inimigo está entrando, derrubando as paredes, derrubando a proteção de Deus, e entrando, e acabando, e levando pessoas cativas, preso. A Bíblia diz que quem pratica o pecado é escravo do pecado. E isso está acontecendo. Talvez na sua vida hoje à noite você pode ver que realmente aconteceu, ou está acontecendo. Vamos tomar essa atitude, vamos voltar. Mas não vou voltar só para vir aqui de vez em quando, domingo à noite, participar. Vamos voltar, vamos retornar. Vamos fazer o sacrifício necessário para trabalhar, para limpar a nossa vida, limpa nosso nome, limpa nossa reputação, limpa nossa família, limpa tudo e vamos para frente. Vamos ser mais fortes do que nós éramos antes, para não cair de novo. Vamos permanecer firmes no Senhor. E o Deus sempre dá. Quando Ele mostra os passos para cativeiro, a Bíblia mostra os passos para a liberdade, os passos para retornar. Como Deus é um Deus justo e severo, Ele vai punir quem faz coisas erradas. Ele também é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de graça, que quando nós reconhecemos nossa posição, Ele vai, e nós confessamos nossos pecados, Ele vai nos perdoar. Ele vai nos perdoar e purificar de toda iniquidade. Ele vai nos dar uma vida útil. O Neemias, ele é conhecido como consultor
dos muros, mas ele fez muito mais que isso. Leia os 13 capítulos, ele fez muito mais que isso. Ele organizou o povo para adorar a Deus, para servir a Deus, para voltar ao caminho de Deus diariamente, em todos os aspectos da sua vida. Voltando, retornando para Deus é muito mais do que aparecer no templo de Deus. É reconstruir a sua dia 24 horas por dia. E isso é o desafio, e isso é possível para todos nós. Eles, depois que Neemias foi lá, eles construíram, fez essa coisa maravilhosa, ficaram fiel para um tempo. Depois que 12 anos, Neemias voltou para Suzã, porque o rei pediu para ele voltar, ele era uma pessoa muito conhecida. Ele voltou para lá, e um pouco tempo fora, eles já começaram a desobedecer de novo. E vale a pena ler os últimos versículos, últimos capítulos de Neemias, para ver o que ele fez. O homem de Deus, voltando, depois de gastar tanto tempo, e vendo o povo desobediente, do jeito que ele corrigiu a eles. Foi uma coisa drástica, porque ele viu que se nós não permanecemos, nós vamos cair mais forte, mais longe do que no começo. Eu não sei o seu coração, mas eu sei que para todos nós temos que manter firme. E se quando nós desviamos, tem que levar a sério e temos que voltar. Sabe que todo mundo fala que demora uma vida para construir uma reputação e pode ser destruído em um momento, uma decisão errada. E se isso aconteceu com você, não deixa os muros caídos. Toma a decisão, eu vou com o poder de Deus e com a minha igreja eu vou reconstruir. A minha vida vai ser mais forte diante de Cristo do que era antes. E quando as pessoas ao seu redor começam a zombar você, começam a falar que você nunca vai conseguir fazer, você não precisa, você é igual a todo mundo. Quando essa aqui é o falo desse mundo, vamos para Neemias capítulo 2. Capítulo 4. Versículo 14. Neemias 4 e 14. Enquanto o povo, ele finalmente conseguiu, a povo concordar de trabalhar daquele jeito, com todas aquelas ameaças, estava lá trabalhando e já veio mais pessoas falando mal deles. Em capítulo 4, versículo 14, olha como Neemias, o que Neemias falou para o povo. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenho medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível e lutam por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Você está no lado de Deus. Deus vai lutar para você. Ele vai te dar o desejo, capacidade para vencer, não somente sobreviver. O Neemias perguntou sobre os sobreviventes. Não seja um desses. Você recebeu Cristo como Salvador. Eu olhando aqui, eu vejo outras histórias que pessoas caíram e reconstruíram e são melhor hoje do que antes. Vamos sair com essa vitória. Não vai ser fácil. Talvez dentro da sua própria família vai ter conflitos, mas tem que continuar. Não pode desistir. Enquanto a equipe de louvor vem para se preparar para o último hino, gostaria que todos nós abrimos para Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Um capítulo famoso do apóstolo Paulo, escrevendo para os irmãos. Os irmãos em Roma,
Na época, Roma não era um bom lugar, espiritualmente. Foi horrível. Imoralidade. Para os judeus era pior ainda, vivendo ali. Perderam muita coisa, foi muito difícil. Em capítulo 8, versículos 31 a 38. E nesse momento eu gostaria que todos nós ficássemos em pé. E nós vamos ler junto. Tomara que nós podemos sair aqui hoje à noite com essa mentalidade. Não importa o que fala de fora. Não importa o que o inimigo vai dizer. Não importa que a nossa vida canta me derrubar, dizer que sou fraco. Não é assim. Não importa o que fala. Importa o que Deus fala. E importa que nós acreditamos, confiamos e colocamos em prática. Eu quero terminar só lendo isso. Aí vai começar a música, o altar está aberto. Se você precisa orar, pedir perdão, confessar o seu pecado, faz o que tem que fazer. Mas se você entrou aqui sentindo que a sua vida está derrotada, pensando que eu vou voltar, preciso voltar, toma a decisão hoje à noite. Mas não só vem para participar, volta mesmo, volta para Deus. Deixe Ele transformar de novo a sua vida. Vamos ler todo mundo em voz alta. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dá com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinados a matadouro. Mas em todas as coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer outros poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tomara que é isso a bandeira que nós levantamos. Gente, não tem razão nenhuma para sobreviver. Vai viver a sua vida. Vive no nome de Cristo, com essa proteção diariamente. E não importa o que fala, você sabe quem você é. Volte firme e forte a Deus. Vamos cantar.